Ah, Coloca pouquinho, Cris, que saudade. Então, vocês acham que a luz está boa aqui? Pô, tá todo mundo aqui em reunião. Ah, entendi. Tá, eu vou tirar o meu som um pouquinho até chegar. Vai ter. Quem vai. Eu não lembro quem vai mediar. é alguém da Anhembi Morumbi. Tá, eu vou ali acender outra luz que eu estou achando que está ruim essa luz. Deu uma melhoradinha, né? Será que a gente tem que testar a apresentação? Ah, vamos testar aqui, já vou testar. Abre aí. Tá. Aqui. Share is loading. Vocês estão vendo só a apresentação? Sim. Está rodando? Sim, Tá. tá vendo. Tá, ótimo, obrigada. Deixa eu Vai testar a minha, então. Estão vendo? Perfeito. Tá? Tá, perfeito. Olha a Por que que eu diferença. não vejo? Hã? Por que que eu não vejo? Eu vi a minha quando eu apresentei, aparecia tu. Teu é Macintosh? Não. No Mac dá umas zicas aí. Não, mas por que que eu não vejo? Não, Ah, não, eu estou vendo. É que como eu tenho mais de uma tela, ela está na outra tela. deixa uma tela só, senão dá uma confusão. Ah, não, mas eu gosto assim, vou deixar assim. Ó, vou tava parar. com- Mas ela, se eu andar com ela, ela vai, né? Deixa eu ver. Sim, vai. A única coisa é que se tu tem algum link, a gente se perde quando tem link, porque aí abre a outra janela e tal. Então, por Não, isso não, que não eu... vou ter link nenhum, tá tudo certo. Deixa eu Ah. parar. Gilberto entrou Gente, está aí. tudo bem com vocês aí, gente? Eu só vim dar um alô aqui, que eu estou abrindo outra sala, eu tenho que ficar por lá, porque é aquela sala que depende de gente, tá bom? Oi, Mas eu passei, tá Gilberto. tudo bem. A mesa no capricho aí, com a Ana coordenando aí. Então, não Opa! tem jeito. Ó, tá a Ana, tá a Rô, tá a Sílvia. Olha só, só tem gente boa. O Teófilo, o Itaí. Quer mais o quê, né, meu? O Teófilo e Itair estão aí já? Oi, gente. Não, Boa eles tarde. vão chegar. Acho que eles vão chegar. Eles vão chegar. Eu não estou Eu não vendo. estou vendo eles, não. Mas eles devem Itaí estar tá chegando. aí. Então, Itaí tá aí. Itaí tá Já, o aí. Itaí tá aí? Tá. Itaí tá aí. O Itaí tá aí. Então, deixa eu... Tá Mas bom. eu acho que ele acabou de entrar, então eu acho que ele nem conseguiu Ele se nem organizar. ouviu ainda. Ele deve estar no... Gente, eu vou deixar vocês, que eu tenho que ficar clicando para o pessoal entrar aqui. Vocês é só entrar, e aqui eu não consigo. Eu tenho que ficar, sabe, deixando o pessoal entrar. Mas qualquer coisa, grite aí, mas é show de bola aí. Vocês tranquilos. Mas, Gilberto, deixa eu fazer Oi. uma pergunta. A Oi. gente começa pontual ou você Não, vai dar espera uns 5 o aviso? minutinhos, né? Porque eu sei que tem Não. outras mesas, né? É, que tem outras mesas e a gente não tem como. Eu tô usando o celular e dois computadores aqui, né? Então, eu fico no samba do crioulo doido. Então, assim, mas é com vocês. Mas é sempre bom deixar uns 3 minutinhos, pessoal, se o pessoal não entrar, né? E aí daquele, né? Para ficar aliviado. Mas a maior parte do povo está aí. E o próprio Itair como ele já está aí também, só esperar um pouquinho o Theo chegar, ou perguntar para ele se o Theo está chegando, aí vocês esperam aí um momento e abrem e mandem ver, tá? Que eu Tá tenho bom, que ficar aqui tá nessa ótimo. todo mundo me xingando Desculpa, aqui. a sequência é que eu deixo a aquela do lista programa? crescer de gente. A Em sequência é princípio, aquela... sim. Tá. Mas é vocês que decidam, tá? Mas É aí isso que vocês eu ia que perguntar, se vocês que vocês... deixarem melhor. É isso que eu queria entender, se vocês querem deixar naquela sequência, se vocês têm alguma preferência por
temática, não sei. Silvia, se tu preferir falar antes de mim, como tu estava com pressa, pode falar antes de mim, viu? Não, eu estava só te amolando. Ah, Não tem nenhuma pressa. E, oi, Kelly, vou aproveitar. Kelly, tudo bom? Beijo. tu viu que eu tenho que aturar? Oi. Tu viu só? A ordem que eu tenho aqui é o Teófilo. Ué, cadê o Itair no Aí, programa? eu vejo. É que eles são juntos, o Teófilo, Ana. Ah, o eles estão Teófilo e o juntos, Itaí desculpa, são agora que eu juntos, vi. É uma dupla. É uma É dupla. uma dupla. Então, pode ser que, eventualmente, o Teófilo não venha. Por isso que eu falei. Tem que perguntar para o próprio Itaí se ele vai apresentar sozinho ou se o Teófilo vai vir junto também. Porque se for só ele, então já a mesa ela já está completa. De qualquer maneira, já está completa. Né? Tá. Então, é só ver se vai vir também coisa. E a gente tem 20 minutos para cada um, é isso? Isso. Olá, Lima. Olá, Rezende. Obrigada por terem vindo. Olá, Kelly. A Cris está aí também, vocês viram? A Cris não põe o sobrenome, é Cris quem mesmo? Cristiane Simões, é do Jeep também. Você é do Jeep, né, Rosângela? Sim, Então, sabe o Daniel Boanerges? sei. Ele está fazendo o 3D da minha peça, do meu pós-doc. Um fofo. Ele Um me fofo. Ele é o máximo, viu? Ele é o máximo. Um fofo. Um fofo. É lá em Diadema, eu estou fazendo um projeto de uma escadaria e estou fazendo realidade aumentada. E estava com muita dificuldade, porque não tinha medida. Cara, ele resolveu minha vida. Ele é o máximo. Ele é meu orientando também. Nossa, muito comprometido. Eu sou coordenadora, a líder do Jeep, junto com a... Tem também a Fernanda Duarte, que agora é vice-líder, mas ele foi uma aquisição enorme para o Jeep. Assim. Eu conheci ele através do Andy. Ah, sim, o Andy também é meu orientando. Eu fiz um curso com ele lá na Fábrica de Cultura. Eles são ótimos, menina, o que é aquilo? O Jeep é o máximo. Olha o Rodrigo também, meu anjo da guarda. Rodrigo? É assim, eu preciso dizer, o Jeep é demais. Demais, menina, o que é isso? Fui conhecendo... Parece um zureta, mas a maior parte são pessoas muito assim, ativas, proativas, loucas. Loucas, amo. Não, workaholic eu não amo louca. Bom, eu sou workaholic, agora eu tenho que parar, eu vou parar. Deixa eu ver. Eu também sou, mas eu queria ganhar dinheiro sendo workaholic, não consigo. Não, bem-vindo ao clube. Eu acho que, na verdade, essa apresentação está assim. Só precisava de um complemento, né? Uma graninha de vez em quando. Pois é, não, e eu ainda estou fazendo o pós-doc lá na FAO, e aí eu estou sem bolsa, mas porque eu dou aula, quem dá aula na IMB, eu dou aula na IMB, estava como coordenação, e eu falei, vou fazer sem bolsa mesmo. Cara, então, claro, eu dou aula para burro lá e não ganho um conto de réu. Mas é que ou tu faz ou tu não fica recebendo teu salário, que é maior do que a bolsa. Pois né? exato. Então... Bem feito, é ótimo. Cris, agora sim, olha como ela tá gatona. Tudo bom? Muito frio aí? Não, agora já está esquentando, tô louca. Aí é que está quente, aqui é que está frio. Está muito linda. O Rodrigo entrou. A Júlia também está aí, olá, Júlia. Helena também. Só dá Jeep aqui, ó. Muito bom. Helena, mostra a carinha aí para a gente ver. A Helena acabou de falar. Olá, Helena. A Helena é de Sevilha, ela é do Jeep também, mas é de Sevilha. A Cris está morando na Holanda, mas também é Jeep. Todo mundo que está aqui. Oh. Não, tá morando na Holanda, mas não deve ser esse calor todo que você está falando, não. Não, então, eu acho que está no meio
meia estação, né, Cris? Fala aí, Cris. Ah, tá, tu não pode falar, esqueci que tu está em reunião. Não, ela ligou o microfone, mas não rolou. Não rolou, só escreve aí, está frio ou calor. É. Não tem som. Bom. O Itair estava. Ah, ele está aqui. Você está ouvindo a gente, Itair? Oi, estou ouvindo sim, estou por aqui, estou aguardando o Theo chegar, tá bom? Ele vai Então, chegar? Tá bom. Ah, Vai sim, vai sim. tá. Então tá bom, porque pela ordem que eu tenho aqui, vocês estão primeiro, e depois Rosângela e depois Silvia. Mas tu não vai falar, Ana? Eu não. Vou falar o quê, gente? Pelo amor de Deus. Tá, Eu nem me preparei nada, não, pelo amor de Deus. Acabei de escrever um negócio com a cabeça zureta para fazer. Posso falar para vocês aqui, para me apresentar, pelo menos, né? Tá gravando. Eu não falo nada. Não fala nada. Agora que eu me dei conta que estava gravando, tô falando bobagem aqui. Não, a gente edita, imagina. Depois a gente edita isso. Quem é o iPhone, Rodrigo? Olá, Cris, agora sim eu estou te vendo. Fala. Tá, Rodrigo, limpa Aí. essa câmera, por favor. Quero lhe ver melhor. Aí, Não dá. Essa é a câmera do Lep. A outra tem a... Nossa, ele parece que ele está num videogame. Ele deve estar. Ele deve estar. Quem é essa pessoa do iPhone 1 e 2? É o Rodrigo. Ele saiu, ele estava com o computador. Ele está usando duas entradas, eu acho. Agora o Theo chegou. Ó. Vou tirar o meu som, então. Cadê? Se o Theo... Oi, Thair, muito prazer. Bom dia, gente. Tudo Boa tarde, bem? aliás. Teófilo Desculpa. também. Imagina. Então, eu acho que a gente pode começar, né? Estamos aqui com a mesa completa. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Ana Rezende. O nome é comprido, né? O meu é Ana Maria Amaral Rezende. Tem mais coisa aí, né? Eu sou professora da Universidade da Anhembi Morumbi, já há muitos e muitos e muitos anos, mas eu sou uma filhotinha da FAO, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo lá. Tudo na FAO mesmo. Minha área de atuação é design audiovisual e tecnologias imersivas. Fiz alguns projetos na Caverna, agora estou fazendo um projeto de design urbano com realidade aumentada. Então, é com bastante satisfação que eu coordeno essa mesa aí. Eu não preparei nenhum material, eu vim mais para ajudar mesmo na coordenação da mesa em si. E curtir aproveitar o que vocês vão falar. Né? Teófilo e Itair, então, por favor, a palavra de vocês. Se puderem, eu acho que todo mundo aqui conhece todo mundo, mas como esse é um material que fica gravado, acho que se vocês puderem fazer uma breve apresentação de vocês, da pesquisa, eu acho que é bacana. Tá Claro. bom? Eu vou só ficar no papel chato de ficar mais 5 minutos, só aqui cronometrando, para a gente não se estender e não acabar atrapalhando a mesa seguinte. Tá legal? Ana, é 15 minutos, é isso? Eu acho que é 20. 20? Tá. Obrigada. 20. Vou só confirmar, mas eu tenho quase certeza que são 20 minutos. Ok. Vou fazer compartilhamento, então. Ok.
Tá. E meu computador resolveu travar. Aí, perfeito. Vocês visualizam direitinho, gente? A tela, ok? Maravilha. Tá Bom, maravilha. boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou o Teófilo, eu sou professor de arte e tecnologia no curso de artes visuais na Federal do Sul e Sudeste do Pará. Sou coordenador do Media Lab Unifespa e nós estamos tentando trazer um pouquinho dessa cultura digital, na verdade, aumentar mais essa questão da cultura digital aqui na região. E dentro desses estudos, nós chegamos nessa questão aqui que vamos apresentar hoje. Mas antes eu queria apresentar também o Itaí, e pode falar, Itaí, qualquer coisa. Itaí é meu bolsista de iniciação científica e já é um profissional da música e agora está ingressando aí na pesquisa com arte e tecnologia. Itaí, você quer falar? Dá um oi para a galera. Claro, posso sim. Boa tarde para todos os presentes. Então, eu sou Itaí Rodrigues, né, meu nome artístico e profissional que eu sempre uso. Sou residente da cidade daqui de Marabá, trabalho com música há mais de 20 anos e agora acadêmico de artes visuais na Unifesp. A partir da bolsa com o Teófilo, a gente pôde iniciar essa pesquisa, né, com uma questão que está bastante atual agora, que são as questões das inteligências artificiais e as artes generativas. E eu também eu sou orientando do TEL no meu projeto de TCC, que é uma pesquisa que busca fazer um hibridismo entre música e arte visual, né? E, bom, tenho bastante experiência em produção cultural aqui na minha região, sou bem articulado com outras linguagens artísticas também, e o curso de artes visuais veio para dar uma somada na minha vida mesmo, nesse arcabouço de experiências que eu tenho conseguido conectar novas experiências para minha carreira. E essa é uma das primeiras pesquisas que eu tive a oportunidade de fazer parte agora com o Teófilo, né? E, bom, é isso. Obrigado, Itaí. Gente, essa pesquisa que a gente vai apresentar, ela é uma pesquisa em andamento. Nós estamos iniciando a coleta dos dados básicos e aí a gente queria apresentar até para ter essa contrapartida de vocês, a opinião de vocês, pessoas muito mais experientes que a gente aqui nessa questão do estudo da inteligência artificial, né? Nós, inclusive, citamos trabalhos de membros dessa banca, né, Silvia? Então, eu gostaria de começar aqui. Nós temos, então, o título como Inteligência Artificial e Amazônia, combate à invisibilidade e representação visual. E nós já sabemos, né, como background, nós já sabemos que as principais inteligências hoje, né, estão começando a ser utilizadas de maneira cada vez mais corriqueira, e esse desdobramento, esse marco, inicia ali no início de 2022, né, com a popularização e abertura do uso das ferramentas de maneira mais evidente pelo público geral, a partir ali do início do ano de 2022, com o DALL-E 2. Depois nós viemos com o Midjourney, e aí nós temos a explosão desse acesso também com o ChatGPT, né? Eu sei que nós sabemos que são de naturezas diferentes essas inteligências, as duas primeiras geram imagem, a terceira é de texto, mas o interessante aqui é ver como é que elas começaram a se integrar ao processo do dia a dia, e que com isso, inclusive, fez com que a gente começasse a pensar em formas diferentes de lidar com essas inteligências, já que elas começaram a afetar o trabalho corriqueiro do nosso dia a dia, né?
E aí, então, para ver o impacto disso na parte das artes, nós ainda temos dois pontos aqui que foram bastante marcantes, que deram início à nossa reflexão sobre essa questão da importância dessas inteligências geradoras de mídias sintéticas digitais, mídias sintéticas visuais. Nós temos ali, em maio de 2022, uma Bienal, a Bienal de Bucareste, que ela foi totalmente, ou foi totalmente, eu acho que não seria possível, mas ela foi, em grande parte, orientada pela curadoria de uma inteligência artificial, foi o tal do Jarvis. Logo em seguida, em setembro, né, de 2022, nós tivemos essa questão da imagem que ganhou uma disputa, um prêmio artístico, e ela foi uma imagem gerada por inteligência artificial. E aí houve uma discussão sobre se o fato de trabalhar diretamente com prompt e fazer essa mineração de prompt, essa lapidação do prompt textual, se ele era realmente uma ação artística, uma ação estética, né? Se poderia ser comparado com o trabalho de chegar no computador e manipular o software de edição de imagem para poder chegar numa imagem, né? Quer falar um pouco aí, Itaí? Os objetivos? Sim, pode falar. Então, assim, nosso objetivo geral é fazer essa relação, né, da interação do artista com o prompt, né, com o prompt de comando, que é uma nova ferramenta que estão utilizando para essa produção de imagens, e fazer uma crítica também sobre quem são os detentores dessas tecnologias, né? Porque nós sabemos que as Big Techs, que são as produtoras das tecnologias atuais mais utilizadas, elas estão localizadas no que a gente chama de hemisférios norte geopolítico. E só a partir desse ponto a gente consegue já perceber que ela é enviesada, que ela tem um tipo de produção estética que segue aos preceitos assim dessas grandes big techs, né? Que é uma das discussões que quando a gente traz também para dentro da nossa pesquisa reflexões, por exemplo, do Yuki Hui, que ele fala sobre o enviesamento da tecnologia, né? Que ela serve a um propósito específico. A gente consegue fazer essa relação com as produções de inteligências artificiais. Então, o nosso objetivo geral é investigar essa relação mesmo para fazer para tentar compreender o que são essas representações em imagens geradas. E, a partir daí, a gente tem a pesquisa dos signos de imagens para começar a compreender a partir de comandos simples mesmo, o que a tecnologia entrega para a gente, com frases bem simples, a gente começa a entender essas hipóteses para poder compreender quais são esses retornos e já praticamente comprovar essa invisibilidade das culturas mais periféricas e da nossa região especificamente. E aí, para os objetivos específicos, posso até ler, porque fica mais específico, nós temos aí a pesquisa iconográfica e indicial de elementos visuais naturais e culturais da Amazônia Oriental, mapear as relações instrucionais, textuais e o resultado visual dado por IA, como eu acabei de explicar, construir um banco de dados imagéticos para a instrução de uma IA desenvolvida a partir do Media Lab Unifespa, que é o nosso objetivo, o nosso foco final aí a longo prazo, né, Teófilo? A gente vai apresentar agora alguns pré-testes que nós fizemos nessas inteligências e não precisamos, nesse primeiro momento, nem mostrar para vocês o que seria uma representação imagética tradicional daqui, né? Vocês vão perceber claramente como é que há uma caracterização visual
bem deturpada dessas inteligências. Então, por exemplo, aqui a gente pediu para que a imagem gerasse um homem indígena do norte do Brasil, e ele gera esse indígena afrodescendente com diversos aspectos que não correspondem em nada com os indígenas aqui do norte, né? Então, vocês podem ver claramente como é que há uma deturpação da questão visual aqui, questão simbólica. Aqui nós temos uma cidade no estado da Amazônia, e aí há uma compreensão de que tudo que... É engraçado que todas as imagens que a gente pedia para gerar como se fosse amazônico, e ele gerava palafitas num rio, como se fosse... Essa é a estereotipagem das cidades aqui, né? Como se a gente flutuasse sempre. Eu estou imaginando nossa universidade toda em cima de palafitas agora. Bom, aqui nós temos uma tentativa aqui de verificar um pouco sobre a questão de quantas pessoas ele iria caracterizar numa diversidade étnica cultural, né? E pedimos para ele desenhar uma cena populosa numa cidade qualquer. E aí, apesar da cidade ser bastante genérica, mas ela é ainda muito concentrada no perfil europeu, né? Além disso, nós podemos ver que a diversidade é quase nula, né? Podemos observar aqui a quantidade de pessoas com traços asiáticos ou brancos, né? E nada de negros, índios, nenhum tipo de representação indígenas, nenhum tipo de representação diferente aqui. Fala dessas imagens, Itaí. Certo. E aí, a gente começou a dar uma pequena trabalhada no prompt, né? Então, aqui a gente pediu um homem amazônico na sua cidade, olhando a luz do sol no horizonte. E, bom, as 4 representações que foi a ferramenta utilizada aqui, no caso, foi o Midjourney, colocou 3 homens brancos totalmente desconectos com o ambiente, e a última imagem no canto foi um homem negro numa armadura dourada, quase ali Pantera Negra, a gente até chegou a comentar, né, Teófilo? Isso, parecia realmente gente... um filme da Marvel aqui. A gente continuou, pediu novamente novas imagens, ele gerou mais 4 imagens, com o mesmo comando, né? A plataforma compreende que aquelas 4 imagens não foram adequadas, então ela tenta dar uma readaptada, e aí ela, no caso aqui, não atendeu mesmo de jeito nenhum, né? Nós temos aqui 4 perfis que não são realmente, estão completamente desconexos com o que a gente vive por aqui, que a gente encontra das pessoas e formas étnicas, os traços também, né? Os traços de rosto, cor de pele e tudo mais. E ali, na segunda opção, né, da esquerda para a direita, nós temos ali quase um Neandertal, né? Se desse para dar mais um zoom, a gente ia ver que os traços são bem europeus, e eles estão sempre nessa representação imagética que é bem desconexa, né? Aí a gente fez uma mudança de gênero, eu coloquei no prompt já uma frase em português mesmo, quis fazer esse desafio, porque a gente estava trabalhando já em frases em inglês, e a gente colocou uma foto realista de uma mulher amazônica no meio da rua de sua cidade, de costas para o nascer do sol no horizonte. E aí ele nos entregou aqui 4 perfis, inclusive com a questão de objetificação da mulher, né? Isso foi uma das coisas apresentadas. Logo na primeira imagem, inclusive, um tipo de tatuagem ali que nunca foi utilizado, né, na população local. Nós temos aqui, na segunda imagem, uma coisa que ficou bem surreal mesmo, um tipo de piso
onde tinha uma pintura e a mulher também era uma mulher branca. Era 4 mulheres brancas e 2 loiras de cabelos loiros, né? E a gente seguiu no quarto teste, mais uma vez, tentando um pouco de simplicidade e colocando mais um prompt aqui. A realistic foto de uma mulher amazônica na sua cidade, olhando o brilho do Dessa sol vez no passou para o horizonte. inglês, né, para ver se tinha algum problema no português. Isso, na representação, e aí a gente continuou. O que a gente percebeu? Nas 2 primeiras imagens, nós temos lá ao fundo as palafitas, novamente, e nas roupas, a gente já percebeu um pouco da cultura dos índios norte-americanos. Então, nas duas mulheres aqui acima, a gente percebeu essas vestimentas, e na terceira e na quarta, já completamente desconexo, né, com mulheres brancas aí vestidas com roupas do que são, não sei, nem indígenas não são, né? E tudo Mas com o mesmo perfil físico, assim, né? Você vê que não há uma variedade de peso, altura, nenhum tipo de representação da diversidade corporal também, né? Só muda realmente cor de cabelo e cor de pele. isso Opa. Bom, isso mesmo. e aí nisso, gente, o que a gente está imaginando é um trabalho com a metodologia em 3 etapas, onde a primeira a gente está realmente fazendo essa preparação, trazendo essa leitura bibliográfica, e aí nós temos como referência o Yuki Rui, nós temos um artigo que eu acabei trazendo do Flusser Archive, lá na UDK, do Willem Flusser. Nós temos também um trabalho já bem avançado da Silvia e do Sérgio, que também é uma referência muito importante para a gente aqui. Nós tivemos, na segunda etapa, nós temos a ideia de elaborar uma metodologia que vise gerenciar essas elaborações de prompt. Nós temos a ideia de não só a tradução linguística, né, do português para o inglês, para ver essa questão, mas também ter certeza de que nós estamos atendendo aos aspectos simbólicos, né? Não estamos dando as instruções erradas para essa inteligência. A nossa crítica ela tem que ser embasada em cima exatamente de uma assertividade em relação a esse resultado, né? E aí a terceira seria essa interpretação dos genes, né? Que são essas imagens geradas, e a gente gostaria de comparar com as imagens de bancos de imagens locais aqui, principalmente os bancos de imagens históricos de Marabá e de Belém, né? E aí nossas referências, e é isso, gente. Obrigado. Obrigado também a todos. Sensacional, sensacional. Obrigado, Teófilo. Obrigada, Itair. Só para quebrar o gelo, eu vou começar com uma pergunta, uma questão aqui, que é justamente essa pesquisa. Então, entendendo que o objetivo final ali é comprovar ou não se há realmente essa invisibilidade para a inteligência, né? Mas quando você estava falando do prompt, eu falei, mas a questão está no prompt? Não. Vocês estão fazendo esse enfoque, essa etapa de analisar linguisticamente os prompts justamente para se certificar que o problema não está nele, e sim nessa formação dessa grande inteligência centrada no hemisfério norte, porque essas casas em palafitas, para mim é Tailândia, né? Tem uma outra coisa porque parece que tem uma nebulosa, né? Põe tudo no mesmo saco e tudo que é dali abaixo do Equador é tudo dessa cara, desse jeito, um pouco fantasioso. Quer dizer, a América do Sul realmente para eles não existe, né? Tem um pouquinho de informação ali da Índia.
mais essas culturas. Então, a questão é justamente essa, né? A questão do prompt. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que vai funcionar essa tradução, que eu acho isso muito interessante. Sim. Professora, obrigado pela pergunta. Nós estamos tentando tomar muito cuidado. Nós começamos a analisar, e enquanto muita gente estava questionando sobre a ética de estar produzindo a imagem por inteligência artificial ou não, a gente começou a perceber que isso estava sendo usado cada vez mais, por mais que a gente discutisse sobre ética e sobre direitos autorais. E aí, no final das contas, a gente entende também que essas inteligências que estão vindo a público, elas são inteligências que estão sendo usadas para serem treinadas cada vez melhor a serviço dessas big techs, né? E, assim, quanto mais se interage, mais eles estão pegando informações sobre essa interação, sobre essas formas de perguntas, né, sobre essas questões simbólicas e linguísticas. Mas nós vemos igualmente que esse banco de instrução que essas inteligências estão tendo também está sendo concentrado naqueles lugares onde eles realmente possuem essas informações, ou então estão sendo direcionados por filtros, né, bem culturais, né, como a senhora mesmo disse, colocando aí tudo no mesmo balaio, né, tudo para baixo do Equador ali, é como se fosse uma mesma coisa. E aí, nessa questão, existem desdobramentos que provavelmente não vai ser o Media Lab Unifespa que vai conseguir dar vazão a isso, mas a gente está querendo fazer nossa pequena parte, fazendo exatamente, mostrando que há uma possibilidade de, no futuro, se com as inteligências desenvolvendo e sendo cada vez mais utilizadas, o que é o que a gente está observando, o que vai acontecer é que nós vamos ter invisibilidades cada vez maiores de culturas outsiders e marginais, né? Ou seja, se utilizar essas inteligências como base para formar imagens que vão ser vistas em entretenimento e publicidade ao longo do mundo, nós vamos ter imagens cada vez mais massificadas, sem expressividade da diversidade, concentrada somente nas coisas dadas como perfeitas, né? Como a gente pôde ver ali nos testes. Então, para a gente tentar fazer esse recorte, ver se não é o erro do operador, né? Nós estamos tentando avaliar exatamente isso, colocar os prompts, testar os prompts, ver quais são os resultados para cada integração do texto, e aí depois a gente vai contar com os colegas da linguística aqui, que vão estar assessorando a gente nesse papel, e logicamente nós já temos os bancos de imagens daqui, que nós podemos fazer uma comparação visual muito clara também, né? O resultado da máquina e o resultado da coleta tradicional, né? Então é isso. Quer completar, Itaí, alguma coisa? Eu queria me inscrever na sua pergunta depois, também. Itaí, você vai responder alguma coisa? Vai complementar, Itaí? O microfone aqui não estava ativando. Mas é isso, o Theo conseguiu explicar bastante assim, um dos anseios da gente, porque a gente não consegue, aqui no Norte, se sentir representado quando a gente coloca no prompt essas questões, né? Por exemplo, vou colocar lá, coloque um morador da cidade de Marabá, né? Como ele vai interpretar isso, né? Ou então coloque estou na região norte, por favor, me gere uma imagem da região norte, e o que ele vai gerar? Vai gerar casa com palafita, né? Não é só isso que nós temos aqui, né? Então, apesar de termos a cultura ribeirinha, apesar de termos tudo isso fazendo parte da nossa cultura, não é só isso que nós temos aqui.
né, que é uma das grandes lutas que a gente tem, inclusive, dentro do país, que é essa representatividade cultural e fazer essa representatividade cultural aparecer também para o resto do país. E aí, se a gente já tem artistas utilizando essa ferramenta, que ela tem já um viés tecnológico, que tem toda uma produção, nós acabamos que temos artistas um pouco refém dessas ferramentas, né? E acabando também ficando presos a um certo fluxo de produção artística. Muito bom. Cris, você queria fazer uma questão? Eu também queria depois. Primeiro era a Silvia, depois eu. Então, Silvia. Essa plataforma, eu não sei aonde a gente levanta a mãozinha. Se alguém souber me explicar. No reactions, nas reações ou reactions aqui embaixo, tá bom. tem a sua mãozinha verdade. ali. Verdade. Ok. Agora entendi. Obrigada. Eu não estou acostumada com esse. Imagina. Não, eu não queria fazer uma pergunta, na verdade. Eu queria dizer, Theo e Itair, prazer. O Theo já conhecia. Prazer. Primeiro que eu vou apresentar uma coisa hoje, mas ela faz parte de um mapeamento sobre trabalhos com inteligência artificial, obras de artista. Então, primeira coisa, eu quero depois o trabalho feito que eu quero colocar nesse mapeamento. E segunda coisa, o Sérgio, Venâncio, você pegou um texto bem legal dele, mas ele está fazendo um doutorado agora. Eu acho que vocês teriam muita coisa para conversar. Que ele não está trabalhando exatamente com essas ferramentas que você está usando, mas ele, no doutorado, ele fala principalmente do ChatGPT e tudo mais. E eu tenho outros textos, esse que você citou ali talvez não seja o mais legal, depois eu te passo, tá? Eu citei dois, principalmente aqueles dois da poesia e o outro são agora. da Ars, né? Mas eu tenho uns recentes só de inteligência artificial. Esses depois eu te passo. Legal. Tá? Perfeito, maravilha. Isso. Obrigado, Adorei. Silvia. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Obrigada, Silvia. Cris? Maravilha, todos serão bem-vindos. Eu também quero esses textos. Eu ia falar, põe aqui, vai. Cris? A situação, eu queria só dar os parabéns, em primeiro lugar, que a pesquisa é super interessante. Eu achei, assim, eu fiquei super... Mas, assim, pensando sobre a análise, eu queria pensar com vocês aqui uma coisa que eu pensando agora sobre como é que eles fazem essas imagens, né? Ou então produzem esses textos. Eles têm um banco de dados, eles têm um acúmulo de bancos de dados que é essencialmente relacionadas ao mainstream europeu, branco. Isso aí a gente, assim, já é sabido, assim, né? Importante comprovar e está na pesquisa isso. Mas eu acho que, para além da discussão de comprovar o enviesamento, que de fato a gente percebe na produção, eu acho que a gente precisa, como eu achei linda a sua fala, quando você fala, nós precisamos nos apropriar disso e colocar nossa posição, porque senão a gente vai ser... Então, a gente precisa entender mais dessas ferramentas e para saber atuar nelas. Mas eu acho que discutir, eu acho que tem... acho que o Sérgio, acho que tem um menino da PUC também, que eu esqueci o nome dele, que ele está super fazendo sucesso na Globo News agora, que eu esqueci o nome dele, mas eu adoro ele. Esqueci, depois eu lembro. A questão é que analisar e discutir sobre o banco de dados. E esse banco de dados tem uma relação diretamente com o debate sobre direitos autorais. Porque, por exemplo, eu acho que a divulgação das imagens dos povos originários, a própria criação de um banco de dados para se criar as próprias ferramentas é uma contraposição ao que está acontecendo. Porque se a gente deixar, de fato, isso acontecer, eles vão, assim, é impressionante. A gente não existe.
Eu acho que assim, nem Portugal e Espanha existe para o resto do mundo, na verdade. O que existe, na verdade, é uma parte da Europa que mantém a economia, a Alemanha, essa parte que eu fico assim, eu que estou um tempinho aqui, eu fico assim muito assustada como eu acho que a gente é negado sobre a produção e tudo mais. E é isso, é linda essa pegada, mas é preciso avançar. Falei demais, desculpa, mas assim, avançar nessa questão de discussão do banco de dados e dos direitos autorais que essas empresas utilizam. Pronto, era isso. Desculpa, tá lindo, parabéns. Obrigado. Muito Cris, bom. essa Continua, por favor. questão... Posso responder, professor? Claro. Essa questão, ela é realmente, é o ponto que a gente estava querendo chegar com desdobramento. Foi o que a gente colocou, não é uma coisa que o Media Lab Unifesp vai ter força sozinho para poder fazer, né? É uma coisa assim, a gente quer mostrar para a sociedade de como é importante que a gente tenha uma inteligência artificial brasileira ou regional que possa nos representar e que possa ser utilizado por nós. Porque vocês vão ver, por exemplo, o lançamento do Bard, que é a inteligência artificial do Google, ela foi bloqueada no Brasil por conta daquele problema que nós tivemos com a PL das fake news, que o Google não quer, se sentiu ameaçado, sabe? Então, tipo assim, por que a gente tem que ficar à revelia desse pessoal o tempo todo, quando a gente tem uma grande cadeia de universidades que poderia estar trabalhando junto em coesão para a criação disso aí e deixar público o acesso, por exemplo, né? Então, assim, a nossa busca vindo aqui verificando aqui em Marabá, né, é exatamente essa questão. Eu sou um sudestino dando aula no Pará, e por isso tenho essa reflexão, né, porque eu tentava conversar com meus alunos no primeiro momento, não tinha essa entrada cultural, há esse distanciamento, né? E aí eu comecei a perceber que isso precisava aparecer, isso precisa ser representado, essas questões, né? Então, o que a gente está tentando é contribuir para esse deslocamento desse eixo, trazer essa produção para cá, para que a gente possa estar usufruindo dessa tecnologia, fazendo o que o Yuki Rui coloca mesmo, que é de pegar essa tecnologia, aplicar, e não é só aplicar a tecnologia, mas adaptá-la ao seu modo de viver, né? Não vamos utilizar uma tecnologia de inteligência artificial da mesma forma que os europeus ou os americanos utilizam, os norte-americanos, né? Nós somos latino-americanos e vamos usar como latino-americanos. Sensacional. Muito obrigada, Theo. Obrigada, Itair. Né? Eu acho que a gente está só começando aqui, aquecendo, e eu queria convidar a Rosângela para falar. Primeiro, palminhas, adorei. Muitas palminhas, gente. Tá todo mundo aqui, convido todos a ficar de olho no chat, porque Rui Alão colocou o seu à parte, Mirelle também. Eu acho que... o Pablo também fez as suas observações. Eu acho que a gente pode ficar com um olho no peixe, outro no gato, que vai dar tudo certo. Tá bom? Então, primeiro, Ana, muito obrigada aí pela coordenação da mesa. Bom, é muito bom estar no meio de pessoas tão, como é que eu vou dizer, estudiosas do tema, e isso me coloca também muito nervosa. Talvez vocês não saibam, mas eu fico muito nervosa toda vez que eu tenho que fazer a apresentação, e então eu vou tentar realmente me controlar no tempo. Mas eu te peço, Ana, que quando eu tiver falado 15 minutos, tu me avise para eu começar a conclusão, tá bom? Fica tranquila. Agora eu comecei, porque já é 7h42, né? 5h42, se não
Não vai dar Isso. tempo de falar. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? Deixa eu ver aqui. Isso, vamos ver. Vocês já Tá. veem? Sim, a gente já vê a tela. É só colocar no modo apresentação e está tudo bem. Ah, tá ótimo. Já está na apresentação, né? Tá ótimo. Bom, então, como vocês sabem, eu sou a líder do GIP, tendo como vice-líder a Fernanda Duarte, né? O GIP é esse grupo internacional, interinstitucional de pesquisa em arte, ciência e tecnologia, que a gente tem lá na Unesp, né? Ligado ao programa de pós-graduação em artes. Tenho várias pessoas do GIP aqui, eu agradeço muito a presença deles. Sem eles, nada disso que eu vou falar hoje teria acontecido. E, então, é muito relevante para mim poder estar aqui, tá? Bom, o resto não precisa falar agora. Então, a minha pesquisa como bolsista produtividade pesquisa no CNPq, ela é custeada, apoiada pelo CNPq, tá? Mas o que eu mostro para vocês hoje é um resultado de atividades que eu desenvolvi a partir de Sevilha, num estágio de pesquisa que eu fiz aí com apoio da FAPESP, tá? Então, que é a bolsa de pesquisa no exterior, eu fiquei 6 meses lá em Sevilha. Então, já agradeci a Ana, queria agradecer a Suzete, ao Gil, ao Sulaj, por esse convite para estar aqui. É sempre um prazer estar participando do Retina. E, bom, é uma honra também, né? O Retina cresce cada vez mais e isso já começa a marcar assim, um lugar da ANB aí na nossa cena, né? Então, eu vou falar para vocês o nome da minha fala, né? AIFA 2022, quer dizer 2022, Virtual Reality Exhibition, e existe uma lacuna entre a inteligência artificial e a inteligência natural. Então, desculpem porque eu escrevi um monte de coisa, porque senão eu não consigo realmente manter o foco, e nem a memória ajuda, né? Então, para eu não me perder tanto, eu escrevi a maior parte das coisas, né? Então, eu vou falar aqui de conceitos e estratégias que a gente usou na curadoria para desenvolver essa exposição em realidade virtual para esse evento, AIFA, né? E o nome da exposição, então, é Ecologias da Arte. Eu fiz a curadoria junto com a Yolanda Espínola Elias, que era minha anfitriã lá em Sevilha, tá? Só que essa exposição foi realizada em Luxemburgo, a partir de Luxemburgo, lá dentro da universidade, com atividades que faziam parte aí esse evento, né, fazia parte das atividades da Capital Europeia da Cultura, que foi em 22, né? Então, era um evento bem maior, envolvia conferência, envolvia essa exposição de que eu vou falar, envolvia uma outra exposição em VR, mostrando a linha do tempo de arte e tecnologia, enfim. Então, por isso eu também quero agradecer a Yolanda e a Universidade de Luxemburgo, né, porque, na verdade, foi sediado ali, né, mas eu acho que aí o mais importante é agradecer aos artistas nesse momento, né, que a gente teve 28 obras, só que 48 artistas, já que as obras são feitas muito colaborativamente na nossa área, né? E o mais interessante, de todas essas 28 obras, 12 eram do Brasil, né? Então, do Brasil foram 37 artistas, e é uma representação bastante grande, né? Então, essa exposição também tem ali um catálogo, um site catálogo, né, que as pessoas podem visitar. E aí houve uma linha de curadoria, né, onde nós escolhemos projetos que estão em desenvolvimento ou que serão desenvolvidos no futuro. Então, se mostrava
a documentação do projeto ou as partes do projeto, né? A documentação de obras que já foram apresentadas ou estão expostas, mas que não podem ser acessadas na galeria online. Ou seja, há obras que estão acessíveis em outras exposições e tal, e que não tem como a gente mostrar pela galeria, pela natureza da obra. E outras obras que estão aí em tempo real, que são operadas por IA, e que, através da própria exposição, o visitante pode entrar na própria obra, né? Então, nós dividimos a exposição em 3 salas, de acordo com as especificidades das obras, e cada sala tem aí um som específico também que integra essa experiência, né, que a gente propõe para a interação, levando em conta, claro, que a gente não tem domínio sobre isso, né? E esses sons também foram feitos em inteligência artificial. Então, eu selecionei aí músicos que disponibilizaram gratuitamente, feitos por diferentes tipos de IA, né? E é interessante que aí predominam os trabalhos de baixo custo, senão a gente não tinha tanto brasileiro aí, né? O que mostra, então, que a arte não depende de alta tecnologia, embora esse artista possa, sim, colocá-la ao serviço das suas ideias. Esse é o ponto que eu queria frisar aqui. Então, essa galeria é totalmente navegável com óculos 3D. Deixa eu só tirar a tela de vocês aqui, que eu fico enxergando vocês na frente da minha apresentação. Pronto. Então, nós tínhamos lá uma parte da exposição onde se podia navegar no evento, né? Mas também pela internet e também pode ser no modelo jogo ou realmente utilizando os óculos 3D, né? Então, a ideia é que a gente trouxesse aí o visitante para vivenciar diferentes designs que trouxessem a nossa realidade atual, porque a gente está nela, né? E só que aí vivenciando um espaço físico que seria hibridizado por referências a outros espaços que são maquínicos, de ficção científica, né? Assim, tentando remeter a experiências interdimensionais e multitemporais, né? Então, aqui a gente tem o hall da galeria, né? Eu não vou mostrar a galeria, a navegação, porque eu acho que não dá tempo, então eu deixo por último, que se der tempo a gente consegue. Então, se entra aqui, esse globo ele fica em movimento com o nome dos artistas, e a gente tem aqui 3 corredores que dão acesso a cada uma das obras. Eu não sei se aqui aparece para vocês o nome dos artistas, então fica aqui nessa coluna, e então, essa coordenação geral, então, da montagem foi aí Yolanda e tal, mas a gente só quero frisar que se não fosse a Irina Barco, que é uma ucraniana que está trabalhando em Luxemburgo, a gente não teria conseguido fazer essa exposição, porque ela foi uma pessoa assim que, bom, foi o braço direito ali recebendo as obras dos artistas e tal. Então, eu fiz aí a coordenação do design e o Rodrigo Rezende, que está aí com a gente, fez a coordenação técnica dessa galeria. Eu já mostro para vocês aqui uma das salas, né? Eu não vou falar sobre as obras, porém, só para frisar, então, a natureza da sala, do design da sala, lembrando que ele é todo, a palavra vivenciável não é navegável, vamos chamar assim, né? Aqui a gente tem, então, outra sala, que tem um design mais fechado, mais pesado, digamos assim, né? E que está rememorando aí coisas interplanetas, né? E aí eu friso aqui que quem fez aí a programação, né, do trabalho foi o Rodrigo Dorta, o Daniel Boanerges, e que quem ajudou aí nas comunicações são a Larissa Camneve e a Irina Baco, e o catálogo, o site que eu vou mostrar daqui a pouco, foi feito pela Carla Hirano e a Nicole Show. E, claro, sem Rodrigo Dorta e Rodrigo Rezende, não teria havido exposição nenhuma. Então,
meus agradecimentos totais a esses dois e ao Daniel Boanerges, que fez assim a estrutura inicial, né? Então, aqui a gente já tem uma outra visão de sala completamente aberta, para dar a sensação de que a pessoa fica perdida mesmo nesse espaço. E aí eu vou falar aqui sobre as questões mais teóricas, né? Então, na verdade, essa exposição vira totalmente online por conta de tanto problematizações por conta da pandemia, mas também problematizações por conta de financiamento. Então, existe uma realidade aí que, o que eu vejo assim, na verdade, a gente está lucrando com a possibilidade, a necessidade, às vezes, de fazer online, porque a gente consegue juntar muito mais pessoas, né? Então, a ideia inicial era fazer híbrida, mas tendo aqueles trabalhos que a gente setorizou lá, como aqueles que não podiam ser, que não seriam vistos, que são montáveis agora, que estão prontos, nós montaríamos lá em Luxemburgo mesmo, né? No pavilhão da cultura. Isso aí acabou não acontecendo por questões de verba, tá? Então, só que o fato de ser online permitiu que a gente fizesse aí um mapeamento grande da produção artística com inteligência artificial, né? Do modo que às vezes a gente não tem acesso mesmo por motivos locais de cada país, né? Isso foi legal, porque a gente pode trazer gente da Ucrânia, Turquia, Espanha, Portugal, Peru, Holanda, México, Luxemburgo e aquele monte de brasileiros que eu falei ali para vocês, né? Então, da Europa Oriental, a gente pode trazer posições que são políticas, humanísticas, com relação à guerra da Ucrânia e tudo mais, e o fato de nós estarmos ali tão perto também nos criou, assim, quase um desvio, digamos assim, de tópico da discussão que ia por essa linha, realmente, do apagamento, né, das questões da guerra, que são muito próximos aí, daquilo que não é valorizado, né, do povo, enfim, daquilo que foi levantado aí pelo Theo e pelo Itaí. Enfim, acho que é isso, né? Então, nós escolhemos aí um leque, né, que pudesse trazer essas experiências, mas onde tivesse a liberdade do indivíduo, mas considerando esse como um proponente, seja ele individual ou coletivo, que viesse aí com uma visão de co-criar com a máquina, na diversidade das inteligências aí, que ele utilizasse em termos maquínicos e também em termos biológicos, né? Então, isso foi um dos vetores. E assim, pensando sobre o que a gente pode fazer com essa inteligência em termos de humanidade, né? Quando a gente estava pensando, vamos trazer essas referências a essas experiências temporais e multidimensionais, ficava claro que isso é impossível para a gente, né, nesse momento, mas a gente pode partir daquilo que a física traz para a gente, que realmente existe uma possibilidade de se atingir espaços muito mais distantes, tempos, dimensões diferenciadas, só que a gente não pode vivenciar fisicamente e não vai vivenciar nesse tempo de vida que nós temos, né, essas pessoas que estão vivas hoje, né? Mas eu acho que realmente essas máquinas podiam ser utilizadas como indivíduos inteligentes aí que pudessem mapear o espaço, tanto quanto o oceano, né? Então eles seriam meio que pioneiros a expandir essas fronteiras da Terra com segurança, abrir um caminho para que nós, seres humanos, do jeito em que nós formos quando eles, assim, cruzarem essas fronteiras, né? Então, talvez aí a gente comece a compreender o que existe além dessas dimensões que a gente opera, né?
e, quem sabe, a gente possa ir em outros universos. Eu sei que eu pareço meio viajante quando eu falo disso, mas eu acredito realmente que o ser humano vai colocar a inteligência artificial a serviço dele. Não é possível que o ser humano, com todas as suas estratégias evolutivas para poder se manter, assim, evoluir, né, nesse modelo que a gente desenvolveu aqui, chamemos, podemos mudar o nome, transformação em vez de evolução, tá? Mas eu acho que realmente, quando a gente aplica a nossa inteligência natural junto com a inteligência artificial, a gente continua ocupando o nosso lugar, né? Então, e o que eu acho realmente que a inteligência artificial acaba sendo, mesmo da maneira como recorta os perfis das sociedades, ela também está refletindo uma coisa que é da sociedade mesmo, né? O ChatGPT foi, a última atualização que ele teve foi em 21, foi justamente quando ele foi colocado. Então, ele traz para a gente respostas que são a ver com os dados que ele tinha naquele momento. Então, ele está aprendendo. E pode ser que ele aprenda a forma de nos controlar, né? A gente não sabe como isso vai se dar. O caso é que a gente tem que alimentar essas inteligências de uma maneira que elas, como toda a sociedade, encontrem a valoração dos indivíduos de todas as sociedades. Então, é um desafio que nós temos com o ser humano, né? Não é uma novidade a máquina vir fazer isso, ela está fazendo o que a gente pensa por enquanto. Então, enquanto a gente tiver esse lugar aí da percepção, criação humana controlado, onde a gente coloca a inteligência para nós e não o contrário, a gente vai conseguir operar, né? Então, eu acho que é esse lugar de percepção e criação humana aí que impulsiona a criação artística, né? Então, a gente pode até mudar um pouco essa visão se a gente entender que a máquina começa a desenvolver uma pseudoconsciência, que ela não vai nunca ser consciente, né? Uma pseudoconsciência maquínica, ou se a gente começa a ser integrado cada vez mais, ter a máquina cada vez mais embutida, né, nos nossos organismos, né? Só que hoje essa inteligência ainda opera sem consciência, né? Se a gente pensa assim, leva em conta o que a neurociência fala, tá? Então, acho que é o inconsciente mesmo que distancia esses indivíduos. Eu estou, inclusive, trabalhando com o Fernando Foliano, num texto onde a gente está desenvolvendo essa questão, que a gente vai mandar para o Artec, e isso tem muito a ser dito, né? Não dá para a gente trabalhar isso numa questão tão rápida aqui, né? Então, a nossa tecnologia ainda não permite fazer máquinas que nos controlem, né? Mas os seres humanos podem nos controlar através da máquina. Essa é a questão, né? Quais são as corporações, quais são os interesses que regem isso, né? Então, a consciência humana e o inconsciente, eles são indissolúveis, né? Então, um não vai existir sem o outro. O que a máquina pode fazer aí é simular, né, o consciente, mas não vai criar. Só que no fato dela trazer, assim, como é que eu vou dizer, essa verossimilhança com o que é o consciente, ela pode enganar, sim, as pessoas. Então, não dá para dizer que o ser humano não vai ser afetado pela máquina. Ele está sendo, ele continuará sendo, e a gente não sabe que tipo de ser humano poderá se sustentar nesse processo da evolução, né? Então, quando eu falo assim, acredito que vai abrir um processo para o ser humano, eu não sei que tipo de transformações no ser humano vai haver até porque ninguém tem como saber, com esse envolvimento da máquina. E, claro, não tem consenso sobre isso, né? Só que aqui,
Quando a gente pensa assim, o papel do organismo, os aspectos biológico, fisiológico, químico, memória do ambiente, aí eu começo a pensar na criação. Lembra que isso acontece com tudo que é animal, né? E é um papel único do indivíduo, e é aí somando sentimentos míticos, religiosos, toda essa questão até de estados alterados de consciência, que a gente pode crescer, né? Para a criatividade. Todos esses são elementos que a máquina não consegue fazer e que, quando são ativados pelos artistas ou não durante o processo de criação, ele contribui para que nós possamos criar com qualquer ferramenta que tem por aí, né? E como... Podemos caminhar... Você pediu para avisar, eu avisei, mas eu acho que você não viu. É só para dizer que estamos lá nos 20 minutos. Eu não quis interromper, porque tua fala estava tão redonda que eu falei, meu Deus, não vou interromper, mas agora eu interrompi. Então, só para dizer para a gente caminhar para o fim. Terminando. Então, essa inteligência natural foi possibilitada por todos esses processos, a criação da linguagem, pensamento simbólico e tudo mais, né? Então, o que eu acho assim, esse espaço da inteligência natural e artificial, elas estão aí, né? E o que eu vejo assim mais importante, que a gente devia perguntar, então, quando é arte, ao invés do que é arte, quando a gente está trabalhando a ideia do que é a criação e tudo mais. Não vou entrar nisso, porque realmente não dá tempo, e vou tentar dizer o seguinte, onde é que está? A questão da consciência maquínica, aqui, tá? Então, acho que o foco principal está aí, ó, que diferenciar se a arte é feita com a inteligência artificial ou pela inteligência artificial. E daí, como eu acho que o artista sempre usou e vai sempre usar aí as tecnologias emergentes de todos os tempos, trabalhar com a IA é um elemento formador da obra, que qualquer artista pode usar, né, através do qual essas ideias vão se concretizar, são coerentes com a nossa experiência estética. Agora, talvez essa singularidade possa ser alcançada e ferrar com a gente. Eu espero que vocês possam visitar aí, o endereço está aqui, eu vou passar ele no chat aí para vocês, e agradeço imensamente a sua tolerância com a minha... mas eu não cheguei a ultrapassar, né? Então, deixa eu... só passou 15 minutos, brincadeira. Brincadeira. Eu falei 21 minutos. Eu que agradeço. Eu acho que a gente podia propor de eu falar agora e depois, se sobrar um tempinho, a gente fazia perguntas. O que vocês acham? Boa, eu acho bom, porque você acho que vai falar bem ligado ao que a Rosângela falou, então eu acho que vai ficar uma coisa bem orgânica. Se todo mundo topar. Sim? Vou. Sim, concordo. E aí vocês me avisam se estão vendo? Sim, estamos vendo. Aí é o seguinte. Bom, então... eu tenho que fazer uma coisa aqui. Desculpa, gente. É que eu estou com umas telas a mais aqui. Perdi as telas. Espera, achei. Bom, boa noite, né? Já é de noite agora. Eu... Estou pondo meu cronômetro, mas se você quiser me avisar também, por favor, antes de terminar, uns 15 minutos. Bom, é um prazer estar aqui participando desse evento, que acompanho sempre. Quero agradecer os organizadores, principalmente a Suzete Venturelli, o Gilberto Prado. Quero também cumprimentar meus colegas, né? A Ana Maria, que acabei de conhecer, o Teófilo, que já conheço, Itair, que acabo de conhecer, e Rosângela Leotti, que é quase uma irmã. Então... Para quem não me conhece... Em algum momento nós somos. Nós somos. Eu sou a Silvia Laurenti, sou lá da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sou professora do Departamento de Artes Plásticas e do programa de artes visuais, de pós-graduação em artes visuais. Sou ainda coordenadora do grupo de pesquisa Realidades dessa mesma instituição. Vocês estão vendo ali no site, na imagem, os links, né? Quem quiser ter mais informação,
Este grupo tem entre sua produção obras, experimentos artísticos, trabalhos teóricos, outras produções técnicas, como oferecimento de oficinas, jams, eventos. E hoje eu queria apresentar a parte de uma pesquisa teórica minha, que venho realizando, e o título dessa apresentação hoje, Saberes e Ações Criativas Entrelaçadas. Essa pesquisa trata de obras que utilizam de algoritmos complexos e inteligência artificial e trazem questões estéticas, conceituais e poéticas. A ideia, então, aqui é que o trabalho conjunto entre arte e ciência amplia o conhecimento. Nesse sentido, diferentes saberes atuam em ações criativas entrelaçadas, por isso o título. A justificativa deste trabalho é entender essas diferentes camadas e procedimentos da poética do artista como forma de abrir novos campos de possibilidades criativas e também, em contrapartida, considerando que tecnologia supõe conhecimento, essas ações dos artistas retroalimentarão sistemas de saberes. Para atingir esse propósito, é importante perceber um entrelaçamento de ações criativas entre diferentes agentes. E quando eu estou falando de agente aqui, a gente tem que ter uma visão ampliada para aqueles agentes naturais e os artificiais, os humanos ou não humanos, os vivos ou não vivos, quer dizer, não interessam aqui estas polaridades, mas reconhecer comportamentos direcionados por meta ou objetivo. Nessa hora eu estou seguindo o Alexei Sharov e o seu princípio de agente, para resolver a fronteira entre sistemas vivos e artificiais, na sua abordagem do texto Informação Funcional. Assim, organismos vivos são agentes, tanto quanto dispositivos artificiais não vivos. Para este autor, agentes são amplamente definidos como, aí abre aspas, sistemas com comportamento programado, direcionado a objetivos, fecha aspas. O que uniria, então, agentes vivos e artificiais é a capacidade de ambos de desempenharem funções com o objetivo de atingir determinadas metas. As funções dos agentes são codificadas e controladas por um conjunto de signos, que esse autor, então, chamou de informações funcionais. É importante perceber essa distinção de outras aplicações para o conceito de agente, como o princípio de indivíduo, ou de interator, ou de provocador de agência num sistema. Todos aqui sabem a quem me refiro sobre esses diferentes usos do princípio de agente. Então, não é dessa maneira que eu estou tratando agente, e sim da que eu acabei de citar. Tendo isso claro, a gente pode prosseguir. Esse trabalho, então, faz parte do meu projeto de pesquisa chamado Pensamento Conformado, já tem gerado resultados com várias publicações, onde são apresentadas diferentes abordagens e usos de algoritmos de inteligência artificial em obras artísticas. O objetivo principal desse projeto é entender como são utilizados procedimentos e modelos representacionais de forma poética e criativa a partir de uma pesquisa especulativa sobre como a arte pode contribuir para o processo de desenvolvimento de algoritmos computacionais. Contamos já com mais de 50 trabalhos catalogados, que estão sendo avaliados a partir de 4 pontos de vista. 1, obras que relacionam estratégias da mente humana e estratégias computacionais. 2, obras que apresentam um sistema que alimenta simultaneamente ações entre agentes vivos e não vivos. 3, obras que exploram o sistema em si de inteligência artificial e machine learning, a partir de analogias e paralelismos com alguma outra coisa, gerando novas proposições. E 4, obras que utilizam algoritmos a partir do encontro de padrões estatísticos em grande quantidade de dados e geram imagens que simulam modelos representacionais de diferentes naturezas e que seriam impossíveis de serem criados a partir de outro processo. O do Teófilo, por exemplo, eu acho que eu quero inserir aqui, tá? Nesta apresentação de hoje, identificaremos algumas obras a partir predominantemente da perspectiva 2, obras que apresentam um sistema que alimenta simultaneamente ações entre agentes vivos e não vivos. Num artigo da revista Viz, publicado em dezembro do ano passado, mas que só saiu esse ano, para quem acompanhou essa publicação, que chamou Entrelaçar de Ações Criativas entre Arte e Tecnologia, eu já apresentei mais detalhadamente as bases referenciais e identifiquei obras a partir da perspectiva 1,
que é aquela de como esses trabalhos relacionam estratégias da mente humana e estratégias computacionais. Então, quem quiser acompanhar desde aquele artigo, esse aqui seria um prosseguimento, tá? Então, nesse momento, eu vou fazer a apresentação só da perspectiva 2, obras que apresentam um sistema que alimenta simultaneamente ações entre agentes vivos e agentes artificiais, por isso eu tomei aquele cuidado de definir agentes antes de começar. A maneira escolhida para a organização de dados levantados até agora, reunidos a partir desses 4 pontos de vista, tem o objetivo de perceber como artistas desafiam a lógica dos dispositivos técnicos, como trabalham com mediações entre as divisas das esferas técnica e estética, e como essas ações dos artistas retroalimentarão sistemas de saberes. Repetindo o que já foi dito antes no início, a ideia é que os trabalhos em conjunto entre arte e ciência ampliam o conhecimento. Óbvio que não vou ter tempo suficiente para falar de toda a pesquisa, por isso eu estou identificando apenas 3 obras dentro dessa perspectiva 2. Porque senão a gente não teria espaço. Então, por isso, na apresentação da revista Viz, eu tenho 3 obras a partir da perspectiva 1, aqui vou apresentar 3 obras a partir da perspectiva 2. Espero no futuro conseguir fazer uma publicação de toda essa pesquisa. Então, com isso, eu inicio citando o Culturas Degenerativas, que é uma obra de arte interativa de 2016, do César Baio e Luiz, em que organismos vivos, redes sociais e inteligência artificial trabalham juntos, nesta rede biohíbrida, que é digital e biológica, conforme os autores. Onde a gente tem, acho que a maioria aqui conhece esse trabalho, livros físicos que documentam o desejo do humano de controlar e remodelar a natureza, que servem de alimento para uma colônia de fungos vivos, ao lado do livro, com os micro-organismos, há um monitor de computador onde se vê a ação de um fungo digital inteligente, que procura na internet e corrompe textos com o mesmo intuito predatório encontrado no livro. Esses 2 sistemas, um orgânico e o outro informacional, se comunicam por meio de uma interface digital criada especificamente para esse trabalho. Então, o fungo digital integra inteligência artificial e algoritmo degenerativo, baseado em processos de crescimento de organismos vivos, a partir do Twitter, permitindo que qualquer pessoa possa interagir com o sistema e ajudar no processo de distribuição dos textos. Veja bem, essa relação entre a arte e natureza, ela não é recente. A gente tem inúmeros trabalhos. Eu poderia citar aqui muitos outros artistas. Desde a década de 70, a gente já tem trabalhos desse tipo. Mas o que eu estou trazendo aqui, nessa apresentação, são trabalhos que são exemplos através de uma complexidade desse sistema, e nesse caso aqui é um sistema aberto, ele tem o uso de algoritmo de inteligência artificial e a troca pelo sistema entre os agentes artificiais e naturais. Então, na pesquisa como um todo, o mapeamento muito mais amplo, então eu fiz esse recorte específico para essa apresentação, tá? Então, por isso que não estou trazendo toda a história dessa linha de pesquisa de vários artistas, eu tenho obras catalogadas desde a época de 1970, que já extrapolavam essa relação entre esses tipos de agentes. Bom, esse outro trabalho também, talvez conhecido de alguns, mas é interessante para a gente perceber uma diferença de proposição. Ele é de 2018, Su-Wen Chung, espero que seja assim que fale o nome dela, realizou esse projeto On the Collaborative Space Between Humans and Non-Humans, que define como uma performance design humano robótico. Então, o resultado são pinturas/desenhos que ela cria usando pincéis em gestos que suas mãos desenham em grandes telas no chão, compartilhados numa ação colaborativa, com os traços produzidos por braços robóticos que também se utilizam de pincéis. Essas máquinas imitam os gestos desenhados pela mão da artista, desenhando sincronizadamente com ela. O movimento dos robôs responde a uma variedade de entradas de dados da artista. Mas, se no início o desenho
da linha que ela fazia manualmente, era registrado em tempo real, seja por uma câmera ou por um sensor na ponta do pincel, que transformava seus dados posicionais em algo que pudesse ser lido pelo sistema, e isso é que movimentava as ações do braço robótico. Posteriormente, esse processo tornou-se bem mais complexo. Por exemplo, o sistema acabou aprendendo como desenhar igual a artista, criando um conjunto de posições a partir da interpretação dos arquivos de desenhos da própria artista ao longo dos últimos 20 anos. Então, é um processo que constrói um ciclo de feedback do próprio estilo de artista, estilo de desenho da artista, com os desenhos que vão sendo feitos no ato da performance, entre o artista e o braço robótico, como se fosse uma dança gráfica, feita por ambos em tempo real. Então, a artista integrou também outros dados ao sistema, como a sua biometria, dados sobre sua frequência cardíaca e ondas cerebrais. Um ponto importante é que a artista diz que acabou se adaptando às imprecisões da máquina e reajustando seus próprios gestos. E, inversamente, a IA acabou gerando um modelo computacional a partir dos inúmeros desenhos da artista, ou seja, se adaptando vice-versa, a artista, aos movimentos. Então, o movimento do robô adaptando aos movimentos da artista. Então, provocando mudanças numa circularidade contínua. A ideia é pensar maneiras como humanos se conectam a sistemas mecânicos e artificiais e vice-versa. E estas maneiras podem funcionar como, agora palavras dela, da artista, um catalisador criativo, conforme, então, a artista acaba se declarando na descrição do trabalho. E o último trabalho, esse Fragile Intersections, é um projeto de uma universidade chilena, onde, conforme a descrição, performance e instalação fundem-se numa só obra, refletindo sobre o corpo contemporâneo que emerge da intersecção e interação da sua biologia com a tecnologia. Um novo corpo híbrido atravessado por uma multiplicidade de informações que questionam sua subjetividade, sua identidade e seu estado simultâneo entre organicidade e artificialidade. Voz, som, movimento, dança, sinais biométricos e objetos convergem em frágeis intersecções. Todos se fundem em um sistema interativo que propõe um corpo múltiplo e complexo, às vezes singular, outras vezes coletivo, parte carne, parte máquina, imerso em um ambiente instável que obriga o sujeito a sentir, agir, transformar. A instalação é composta por dois objetos interativos, autônomos, um é o junípero e o outro sensório. O junípero tem como base papel e arame de metal, aquele metal inteligente ou liga de memória de forma. Tiras de metal com cortes de finos fios costurados em sua superfície, formando um circuito de papel que dá uma aparência orgânica e movimentos suaves a esse objeto tecnificado. O movimento de 44 tiras de papel no chão da sala, conectados a cabos finos em comprimentos variáveis, respondem a sinais biométricos, padrões, vocalizações, tanto do público quanto de um intérprete. Então, quando as pessoas entram na sala, elas ficam livres para ser só observadores ou para interagirem. Então, se você interagir com o junípero, você para interagir com o junípero, você faz através do sensório, que é um outro ambiente. Ele envia sinais do comportamento de cada participante para o junípero, ativando seu movimento. Então, por exemplo, quando o visitante interage especificamente com o sensor de pulso, o padrão de batida obtido através desse dispositivo é usado como base de movimento orgânico do junípero. O sensório, então, é esse lugar que o público pode participar, é um artefato escultural, interativo, habitável. É construído com 9 braços metálicos articulados, 2 câmeras de vídeo, um microfone, 4 holofotes, e um sensor de oximetria de pulso que coloca o espectador dentro de um espaço aberto, mas delimitado. É uma escultura sensorial que percebe e converte o ritmo cardíaco, a voz, a manifestação visual da face em dados multidimensionais. Esses sinais tornam-se parte do espaço responsivo, traduzindo-os em composição audiovisual de som e imagens projetadas em uma tela, em grande escala, na escuridão da sala que o contém, e é desses sinais que depois são ativados o junípero, que é aquele dos papéis.
A formação da instalação enfatiza que a distinção entre o sujeito e objeto é substituído por um mapa de relações entre coisas. Não há, até onde pudemos entender na documentação do projeto, um algoritmo de aprendizado ou um IA explícito, mas há filtragem de informação, dados complexos, estrutura construída para performances interativas complexas em tempo real, um controlador que cuida dos estágios de entrada e saída dos sinais de diferentes naturezas, um sistema de armazenar e recuperar pré-definições e cenas, programação de modelos de interação e síntese sonora. E o fato de ser em tempo real, ambos os sistemas se reconfiguram durante cada performance. Cada uma dessas fases fazem parte de subdivisões de sistemas de inteligência artificial, por isso estão constando aqui nesse momento. Considerações finais, acho que vai dar tempo. Isso. Bom, em primeiro lugar, eu citei lá atrás que essa relação da arte e natureza não é recente, já foi muito explorado, até mesmo nesse evento. Eu tenho vários trabalhos que poderiam estar aqui, que é o do Gilberto Prado, ou o do Guto Nóbrega, ou da Suzete Venturelli, enfim. Mas nessa apresentação buscou se relacionar apenas aquelas obras que atuam com algoritmos complexos e, se não usarem inteligência artificial, pelo menos trazem fatores de auto-organização, padrões emergentes, filtragem de informação, síntese e geração de modelos. Isso já significa dizer que os agentes, repetindo que a gente falou lá atrás, né, no início, que a gente aqui, tanto faz se forem naturais ou artificiais, vivos ou não vivos, humanos ou não humanos, então os agentes desse sistema se alteram, se modificam a partir do processo de interação desencadeado entre eles. E diferentes também de simples ações mecânicas a ações movidas por propósito e metas. É isso que os faz serem agentes nessas condições. Evidente que ainda estamos falando de protossistemas, onde ainda nem todos os agentes possuem total autonomia de tomada de decisão, mudança de metas e propósitos. Seriam, neste caso, considerados agentes protossemióticos. Agentes protossemióticos atuam no mundo respondendo por ação e reação, principalmente. O processamento da informação na protossemiose é feito com base em uma sequência simples de troca de sinais entre os componentes. Mas, em sistemas de inteligência artificial, temos um maior grau de processamento de informações, em comparação com a protossemiose, pois permite aos agentes que classificar, reconhecer objetos, prever propriedades e eventos de objetos por meio de modelos. E isso significa que agentes artificiais já podem, e poderão cada vez mais, ajustar metas, tanto quanto agentes vivos, sejam humanos ou não. Bom, espero ter conseguido demonstrar a importância dessa relação entre arte e ciência. Nossa pesquisa já alcança outros resultados a partir da avaliação dos 4 pontos de vista apresentados, que nesse momento elegi apenas a parte de um deles. Em publicações futuras, eu espero conseguir levantar outros entrelaçamentos de ações criativas, mas por hora acredito que já ter atingido o objetivo de demonstrar alguns indícios de como a arte torna-se peça fundamental no quebra-cabeça de sistemas representacionais, modelagem e procedimentos cognitivos entre diferentes campos de saberes. Obrigada, minha bibliografia, não sei se dá para ler, mas ela tem aqui as tais referências que vocês pediram, da Silvia Laurentes e de outros. Mas depois eu passo melhor, ok? Agora deixa eu ver como é que eu saio daqui. Espera aí. Como que eu paro isso? Aqui, stop. Pronto. Deu? Maravilhoso. 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 Estamos bem. Vamos. Opa, lindo, né? perfeito, maravilhosa. Silvia, eu só vou pedir se você consegue colocar no chat esses links que você, tanto do seu grupo, quanto os links que estão nos seus slides, você consegue passar para a gente? Eu posso ter uns 5 minutos? Eu tenho que baixar eles e colocar. Eu vou tentando... Enquanto a Silvia procura os links, deixa eu só entrar, agradecer a mesa que foi linda, né? Com
a coordenação da Ana Rezende, o Theo e o Itair, a Rô e a Silvia. E convidar vocês, depois que pegarem os links da Silvia, que você não vai embora sem deixar os links aí, Silvia. Lembrando que tem a mesa com a Ana May Barbosa lá também. Então, se vocês quiserem saindo, tem lá o outro link. E lembrando que tem mais 3 dias ainda, né? Então, amanhã vai ter um monte de gente bacana também. A Enfim, Santa Ela fala 200 amanhã, né? dias Às aí. 7. A Santa Ela fala, o da Alfarra começa de manhã cedo. De A manhã Santa Ela cedo. termina o dia. Depois a gente tem no outro dia o Adérito e a Krista Sommerer, lá de Lins também. Então a gente tem os dias com muitas atividades também. Então eu queria agradecer vocês todos aí, uma mesa linda, parabéns a todos, mas eu vou ter que sair agora porque eu tenho que abrir outra sala lá, tá bom? Então eu peço desculpas que eu estou saindo, mas eu tenho que abrir. Parabéns, obrigado a todo mundo aí. Então, A gente vai só fechar aqui, Gilberto, tá bom, a gente só vai fechar aqui e aí a gente vai para lá. Tá bom, obrigado. Obrigada. A todo mundo. Um abraço. Obrigado. Eu acho que agora a gente pode fechar, né? Fazer as questões ou alinhavar, né? A fala da Rosângela e a fala da Silvia, que são absolutamente alinhaváveis. Cris, você está com a mão levantada? Estou. Então, fale. Então, eu achei interessantíssimo, eu só tenho a agradecer, foi lindo, e tem 2 questões que, para mim, relacionam algo da pesquisa de professora Rosângela e tem uma questão para a professora Silvia, que está relacionada a essa discussão de pensar a inteligência natural e a inteligência artificial numa perspectiva das relações cognitivas, humanas, né? Eu falo assim, do animal mais da natureza humana. E em relação a reflexões da neurociência, do comportamento criativo, da criação. Eu venho investigando uma discussão que parece velha, mas cada dia mais me encanta. Que outro dia eu participei de uma mesa, eu peço até uma vergonha, que eu fiquei em pânico, passei horas, eu que já aproveitar e pedir perdão à professora Silvia, que estava lá, mas a discussão da minha pesquisa é relacionada a um parêntese que a professora Silvia faz aqui agora, que ela separa a discussão de agência, né? E porque entende que ela atua mais nessa discussão dos sistemas complexos, sistemas emergentes, né? Que trata desse movimento computacional, assim eu entendo, né? Ligado à área mais da complexidade, né? Dos sistemas complexos. Mas, assim, a relação que eu vejo na fala dela por exemplo, eu queria saber se é isso mesmo, né, de professora Rosângela e professora Silvia, que ia me ajudar, inclusive, muito na minha pesquisa, que é 2 parênteses que eu queria fazer. Na criação humana, o artista, o indivíduo, e desde o processo da sua organização cognitiva, ele atua numa perspectiva de intencionalidade e não intencionalidade, né? A criação, o agir intencional e o agir não intencional, que, para mim, tem muita relação dessa perspectiva, dessa agência humana e dessa agência não humana, né? Que a gente vem discutindo. Porque eu percebo que por exemplo, na discussão de agência, de senso de agência, que é histórica e tal, na pesquisa das artes e tecnologias, existe uma discussão, até do Schlosser,
que ele escreve um artigo que faz toda essa discussão sobre agência, e hoje eu percebo que essa discussão de agência não humana tem muita relação com sistemas complexos, né? Com os comportamentos, inclusive dos fungos, os comportamentos dessa relação da natureza, comportamento humano não intencional. E essa discussão da criação intencional, para mim, tem tudo a ver com a discussão da agência no aspecto mais relacionado ao debate anterior da Murray, isso é da discussão que é do senso de agência, das relações de jogos. E aí eu queria entender assim, essa relação, professora Rosângela, na sua fala sobre esse comportamento não humano e essas relações da ação dos indivíduos, da natureza, né, desses vários tipos de inteligência, né? Eu falo nessa ação da intencionalidade e buscar entender por que também a professora Silvia faz essa separação e busca destacar essa separação no debate de agência, na sua produção. Vocês estão me ouvindo? Eita, caiu. Eu estou ouvindo. Eu não acredito que eu caí. Eu estou ouvindo. Eu não acredito. Mas eu estou aqui. Não, você não caiu, não, Cris. Você só congelou. Sim. Eu acho que talvez fosse melhor, porque tu fez uma pergunta que é diferente para mim e outra para a Silvia, mas eu acho que o problema principal que tu começa a questionar é justamente a questão da agência e do agente, não te parece? Eu acho que talvez fosse a resposta melhor a da Silvia, porque nós não temos tempo para muita discussão. O que tu acha, Silvia? Vocês que sabem, porque na verdade já começou a da Ana May, né? Se vocês quiserem ver. Eu só vou falar uma coisa bem rápida, Cris. Tá, Conheço tudo bem. muito o problema da agência da Murray. Aliás, vivo com ela do lado. O problema é que ela não me dá essa condição de estudar. Eu não quero essa polaridade, vivo, não vivo, artificial, natural. Eu acho que a gente já tem que superar essa. A própria Rosângela já falou um pouco sobre isso, a Luísa Paraguai, na outra mesa, falou sobre isso. Quer dizer, vamos superar essa dificuldade dessa polaridade entre humano e não humano, vivo, não vivo. E como que eu posso fazer isso dentro de um sistema? Foi aí que eu fui procurar o cara que fala da informação funcional, porque ele trata a gente desta forma. Então, agentes que estão ali, tanto faz se é natural ou não, ou artificial, desde que tenha um desenvolvimento por meta e objetivo. E aí, essa interação dentro do sistema, olhando a partir desse lugar. Não estou descartando a Murray, eu acho interessante a proposta dela, mas eu quis deixar claro que eu não estou usando a proposta dela nesse momento por causa disso, para acabar com essa distinção entre esses polos, sabe? Binários, assim. Eu quero só acrescentar, assim, também para a minha posição, eu gostei muito da fala da Silvia, eu estou realmente babando por essa pesquisa, e, sério, eu acho que a proposição traz uma solução mesmo para resolver essa coisa entre aquilo que eu estou chamando de natural, inteligência artificial, essa coisa, porque eu acho que essa... Mas isso não é a Silvia, esse é aquele cara que eu coloquei aqui. Não, eu digo, a solução que tu trouxe, eu acho que é uma solução. Eu não conheço o cara, eu vou estudar, mas eu queria te agradecer, porque eu acho que aí chega um caminho que não tem a ver, do meu ponto de vista, com a questão da agência da Murray, mas tem tudo a ver com o problema da relação que nós, humanos, aquilo que a gente teme da inteligência artificial, que a gente já vem fazendo com outras tecnologias desde sempre. É só isso que eu tinha para falar, e agradeço a pergunta, Cris.
Prazer. Desculpa. O Teófilo, por favor, não vai ser 1 minuto que vai atrasar. Se você, por favor, queira agradecer, agradeça falando, por favor. Então tá. É que eu não queria me alongar. Eu já tenho fama de me alongar muito nas minhas falas. Então não se alongue, mas agradeça. Eu agradeço mesmo. Eu acho que as pesquisas aqui são maravilhosas e queria agradecer especialmente a Rô por conta da fala dela, de dizer que está nervosa na apresentação, porque se ela já apresentou diversas vezes, tem uma pesquisa e fica nervosa, imagina a gente novato, né? A gente fica tranquilo agora. Opa, beleza. Não passa Obrigado nunca, mesmo. não passa nunca. Eu agradeço mesmo as disposições, as informações, pesquisas que têm um brilhantismo que a gente pretende chegar um dia. É muito bom. E principalmente a metodologia da professora Silvia é fantástica. Amei. Realmente é maravilhoso mesmo ver isso aí, tá? Obrigado. Gente, eu que agradeço, né, a todos, porque para mim sempre é um aprendizado. Obrigada. Muito bom. Gente, obrigada a todos e todes. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi linda a apresentação de vocês. Arrasaram. Foi maravilhoso. Foi bom demais. Convido todos, então, a ir assistir a palestra da Ana May e que a gente se cruze aí nesses dias. Foi um prazer. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, tchau.